Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que você tem uma história muito interessante. Sua história é mais que interessante, ela é impactante. Ela serve de testemunho para muitas vidas. Acredito que a sua conversão, a maneira como você vive, né, para quem ouve a sua história, é coisa assim de doido. Falar, meu, como que pode a pessoa ser transformada dessa forma? Mas eu gostaria que você começasse a contar para a gente, para iniciar esse bate-papo nosso aqui, o que você está fazendo hoje, qual que é o seu posicionamento na igreja, como é que você está com Deus, conta para nós hoje, para a gente só fazer uma introdução aqui para a gente te conhecer melhor. Certo, eu agradeço pela oportunidade, né, de poder estar aqui, ser um canal e poder contar um pouquinho da minha história, da minha vida. Né, hoje eu sou presbítero, né, consagrado, graças a Deus, separado pelo Senhor, e congrego, né, hoje na igreja, e tenho como base missões, né, na minha vida, que eu fui alcançado assim através de missões, e sou obreiro, né, como eu disse, e é isso. Jesus me alcançou, né? Eu sempre cito assim que a Bíblia fala que não fomos nós, né, que escolhemos. Eu às vezes não, sempre no meu testemunho eu falo, né, eu não escolhi Jesus, da maneira que eu estava caminhando. Eu acho que Jesus era a última opção. E eu nem pensava, na verdade, era em Deus mesmo, né? A gente tinha Deus, o nosso falar, o nosso andar. Deus está no meu coração, Deus está comigo. Com base nisso, você acredita que Deus, então, ele tem pessoas que Deus vai, pega e resgata mesmo e traz para perto? Meu, de verdade, hoje eu acredito, porque se você olhar, se eu olhasse, né, a minha caminhada desde os meus 14 anos, a minha cabeça era outra cabeça, voltada para, não para a igreja, nunca pensei em estar em igreja. Igreja de verdade era a minha, se eu fosse pensar, era a minha última opção, mas do jeito que a minha vida foi tomando um rumo, né, a igreja realmente não era uma das, ouvia, mas nunca tive vontade de entrar, porque também eu comecei muito cedo, né, em outras religiões, e de verdade não era uma das opções. Tanto que minha caminhada ela foi tomando outro rumo, com outras pessoas, outros lugares, e aí veio o envolvimento com tudo, né? Como diz aí no mundo, o abismo vai chamando o outro, você vai se envolvendo, amizades, né, que te levam para cá, te levam para lá. E aí quando você vai ver, eu já estava bem me afundando já na... Há quanto tempo você já é convertido, Marcelo? Quanto tempo você já está caminhando com Cristo? Então, eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou, que eu falo, em 2000, né, e assim, eu comecei a ouvir, né, eu cito sempre a Igreja Batista, porque era na minha rua, como a gente ficava brincando, zoando, bagunçando lá, eles sempre estavam ensaiando lá. Então a minha primeira experiência foi com eles, não de eu ir entrar assistir nada, mas que eles estavam ensaiando lá o coral deles e eu ficava no muro escutando, porque era uma coisa que me chamava a atenção. E às vezes eu parava até de brincar para o pessoal até reclamar, vamos meu filho, tá fazendo o quê? Sai daí. Eles queriam que eu brincasse, mas eu queria escutar. Então o meu primeiro contato com a igreja foi aí. Eu acredito que eles oraram muito pela minha vida, né, pelo fato de estar todo dia ali na rua, vendo o culto, movimentação. E eu acredito que eu sou resposta de oração deles também. Sim. Né? E aí foi quando eu ouvi o louvor. Né? Não foi pregação, não foi nada, foi o canto deles, a maneira que eles estavam cantando foi que me chamou a atenção. Então eu acredito que Deus começou já a trabalhar. Aí o que acontece? Eu conheci a Igreja Renascer, depois da Batista, né, que era uma igreja, porque a minha visão de crente era muito deturpada. Porque às vezes eu via em pleno calor, gente de terno e gravata, saião. Eu falei, meu, pra não dá que pra usar isso? um short, um chinelo, não?
Então eu falava, eu não vou usar esse negócio nunca. Mas quando surgiu a Renascer, foi uma igreja inovadora, diferente, pelo fato de ter camiseta, bermuda, short, a visão diferenciada. Mas não foi nem isso, foi o louvor. Mais uma vez o louvor vem fazendo a diferença. E de verdade eu fiquei impactado com essa igreja. Eu não sei se, como o mundo fala, né? Amor à primeira vista. Eu realmente queria estar. Tanto que quando eu cheguei do trabalho uma vez, o ônibus passou bem de frente à igreja, que era na Cruz das Almas. E na hora eu dei sinal e desci. E já aceitei Jesus e batizei. Só que, um pouquinho antes disso aí, eu já era viciado, já estava num processo de todo torto. Mas eu aceitei Jesus. Você era viciado em que? Ilícitos, aí você ficou viciado no louvor. Fiquei viciado no louvor. Mas como que era a sua vida antes da igreja, Marcelo? Então, porque aos 14 anos você tá falando que você já escutava, já começava a se interessar. Mas levou um tempo até você começar a frequentar a igreja, se converter, batizar. Levou bastante tempo. Como que foi esse período aí? Então, porque é aquilo, né? É aquilo que eu falei. Eu desde pequeno, né? Eu sofri abuso, violência dentro de casa, via minha mãe ser agredida. Então isso me revoltava um pouco, porque eu não podia contra o meu padrasto, que ele era bem maior do que eu, e outras coisas, né? Então eu me refugiava com meus amigos na rua. Então eu ficava mais na rua do que dentro de casa. E aí eu lembro que meus amigos me ofereceram cocaína. A primeira vez que eu tive contato, eu lembro que eles estavam sentados, os dois conversando, eu cheguei perto dele e eles me mostraram, né? Perguntaram se não quer, experimenta, né? O cara insistindo, eu falando não, até que eu experimentei. Aí desse dia em diante eu não parei mais. E uma vez foi o suficiente para você gostar. E aí, como a gente fala, né? Aí eu fui usando cocaína, maconha, perfume, depois fui pro crack e outras drogas. E antes disso, eu comecei esse processo, né, de se vestir de mulher, de ir pra rua. Ir pra rua ainda não, era mais zoeira, mas depois eu comecei a fazer isso constantemente, né, a ponto de eu já ir para uma avenida, ficar lá e pra cá até madrugada. E isso preso nas drogas, né? Fiquei no candomblé 14 anos, a princípio, né, pelas amizades que eu ia, porque eu só tinha eles de amigo, então eles frequentavam, eles me chamavam, eu ia mais para comer, na verdade. Não para participar, porque eu não entendia muito, eu ficava só olhando, porque a gente observa primeiro antes de... Só que aí eu comecei a participar, até fazer coisas que eu nem podia fazer. Mas eu comecei a me envolver, e já estava... Foi uma sequência de fatores, né? Então assim, pelo seu relato, você começou a ter problemas, ver os problemas que aconteceu na sua casa, você começou a ir para a rua, começou nas drogas, depois você, pelo período que você passava fora de casa usando drogas, isso te levou a se travestir, é isso? Começa com brincadeira, né? Aquelas brincadeiras, mas aí... E é incrível, assim, assim, o que eu vou falar, que é uma experiência minha. O mundo espiritual, ele é bem, bem doido, mas eu creio e acredito muito. Às vezes nós estávamos ali zoando, brincando pra pôr roupa, tudo, e a gente falou, mas quando eu colocava a peruca, eu podia estar sem saia, sem salto, sem nada. Mas quando eu colocava a peruca na minha cabeça, eu me transformava. É incrível, parecia que não era eu mais ali. É uma doideira falar isso. Mas, não era. Aí já começava e aí... Você acha que isso tem relação com espiritualidade, com as coisas espirituais? No seu ponto? Porque, assim, você mudava até sua personalidade. Sim. Isso era uma coisa espiritual no seu ponto de vista, ou era simplesmente algo que aconteceu na sua cabeça, que te deixava eu acredito que era diferente. Espiritual. Porque,
sei te explicar muito. Eu digo de mim, né? Mas quando eu colocava assim, as minhas atitudes, a minha fala, o ambiente não era, parecia que não era mais eu. Não era mais a mesma fala, uma doideira. Então dali eu já para mim, na minha concepção, eu mudava de trejeito, de tudo. É incrível. E engraçado, quando eu tirava, não. Voltava a ser eu, cara, com as minhas atitudes. Mas enquanto eu tava daquele jeito, era impressionante. Eu até comentava isso com meus amigos, né? Que eles eram mais constantes nisso. Eu começava só à noite. Tinha uns que já ficavam de dia andando tudo. Eu não cheguei nesse ponto. Mas parecia que algo tomava conta de mim. Você entendeu? Assim, até mesmo quando eu estava na rua, quando eu encontrava alguém conhecido, alguém que vinha... não era mais o Marcelo ali. Eu não gostava nem que falava. Se me chamasse de outra coisa, eu não tenho ninguém aqui com esse nome não, filho. E já não podia falar o Marcelo. Não. Sim. Porque sei lá, não tinha nada a ver, assim. Entendi. Mas eu não gostava, não, eu achava bem ruim. Mas você se escondia do povo? Não ligava muito, assim, sabe? Então, eu tinha vergonha um pouco. Por isso que às vezes quando eu falo assim, eu conto testemunhas, as pessoas, nossa, mas eu nunca vi você fazer isso, eu nunca vi falar. Eu falei, então, é porque eu não levantava a bandeira daquilo que eu falava, do que eu fazia, né? Eu saía na rua, eu faço isso. Não, eu fazia à noite. Chegava à noite, 8h30, a gente se reunia e saía. Tanto que eu era o último a sair. Ainda perguntava se não tem ninguém aí na rua. Sempre tinha, porque a casa... E nesse período que você fazia à noite, você já estava indo para as ruas, para ficar nas ruas. Antes a gente só fazia para ir para barzinho, porque quando a gente usava droga, eu não gostava de ir para lugar público. Sim. Eu não gostava, porque a cocaína ela mexia muito bem com o meu nervosismo. Então eu ficava muito nervoso. Então qualquer coisa eu já arrumava confusão. E lugar assim, dá a impressão que a pessoa estava olhando, eu já ia... Entendeu? Então a gente preferia ficar em bar. E as boates, às vezes que a gente foi colocado para fora. Eu, né, no carro. Então não dava. Aí eu falei, não, gente... Vamos ficar em um lugar mais quietinho, assim. Aí depois que eu comecei a sair pra rua, pra ficar desde as 8 até 7 horas da manhã. E aí você fazia isso profissionalmente? Era pra ganhar dinheiro pra consumo de droga? Não muito. Era mais por diversão mesmo. Quem começou a fazer isso foram os outros, né? Que é onde lá a gente ficava. E eu até falava pra eles, não quero ninguém cobrando nada aqui. Eles achavam que era eu que mandava, não era eu não. É porque não era a intenção, era essa. Tudo bem que chegava lá na hora, tinha, né, os caras que pagavam. Mas eu até falei pra eles, não é pra cobrar ninguém aqui não, que aqui não é... Entendeu? Mesmo assim eles cobravam. Mas eles ficavam, porque a gente ficava numa distância tão grande um do outro, então porque não ficava aqui, o outro ficava lá embaixo. Né? Então, às vezes, né, o que não acontecia lá vinha acontecer onde eu tava. Então a gente ficou... alguns pagavam assim, outros não. Mas não fazia questão, não. E esse período, Marcelo, de rua, qual que é o nome que se dá para esse tipo de conduta? Prostituição. Prostituição. Esse período durou quanto tempo? Durou, acho que 22 anos. 22 anos nessa vida. É uma Porque vida desde os inteira. 15 até os... Falando a idade, já falando até os... E aí fiquei desse jeito. Aí depois piorou, porque antes que eu tô te falando, né? A gente ficava só zoeira, ia pra festa, mas depois não, virou... Pegou gosto. Aí era segunda-feira, terça-feira. Aí já abriu a porteira. Não esperava só o final de semana. Só o fim de semana não, agora direto. E você não fazia outra atividade? Você exercia alguma atividade, trabalhava? Como que era a sua vida? Como que você conseguia conciliar a sua vida, Marcelo, sem estar se prostituindo, e o Marcelo que estava na noite? Como que era a sua vida no dia a dia? Ou não tinha separação? Tipo assim, a única coisa que diferenciava você da noite era a vestimenta e a peruca. Lembro todo, porque depois meu cabelo ele ficou
grande, né? Eu dava maiorzinho já. Mas eu trabalhei não registrado, mas eu consegui trabalhar. Não estudava, porque eu fugi da escola, né? Pulei o muro e saí fora. Por causa de uma situação que aconteceu, né? Que me envergonhou e eu não tive coragem de voltar mais. Aí eu só voltei com 17. O pessoal fica falando no meu ouvido: vai estudar, porque se você não tiver estudo, você não vai conseguir nada. Aí eu consegui voltar. Mas aí ficou serviço, escola e continuei. Mesmo jeito, não mudou. À noite. Era mais, que nem eu te falei, era mais à noite mesmo, né? Que eu fazia isso. E aí, numa dessas noites, Deus te encontrou naquele lugar ermo e falou com você. Como que foi esse encontro com Deus? Foi, Jesus amado. Foi, é surreal, né? Porque é aquilo que eu te falei, né? Evangelho era a última coisa que eu pensava, porque eu zoava muitos crentes também. Então, como eu tava já avançando, né, para entrar no candomblé, tudo era a minha ideia, era o meu Caminho né, natural, o meu caminho, né? Mas aí eu falo sempre que Deus, ele tem seus meios, né, de nos alcançar. Por isso que eu falo que eu não escolhi, foi ele que me chamou, né? Mas numa dessas noites que eu ficava lá embaixo na avenida, e teve uma vez que eu cheguei lá. Por isso que eu falo que as coisas espirituais é para quem crê, para quem acredita. E eu lembro que eu, né, me montei tudinho para descer. Quando eu coloquei o pé, e eu escutei nitidamente uma voz falar assim: vai embora. Vai embora. Eu nem virei a avenida, assim, que eu já ia entrar, né? A voz falou assim: vai embora. E nesse mesmo dia teve um acidente lá, com os outros meus amigos que ficavam lá. Porque tinha uma curva assim para entrar na outra avenida, né? E o carro veio de lá, perdeu o controle e capotou em cima de todo mundo. Bem na hora. E eu fui embora, eu não fiquei. Eu ouvi a voz e fui embora. Falei, sei lá o que falou comigo, né? Eu sei que eu peguei e fui embora. E aí depois eu fiquei sabendo que aconteceu isso aí. E aí, numa dessas madrugadas, porque assim, tinha uns crentes que passavam lá, só que eles passavam lá do outro lado, né? Falam que a gente ia queimar no inferno. Eu não entendia nada, né? Mas que a Bíblia diz é melhor que você não conheça do que você conhecer e não. Eu não conhecia, eles conheciam. Mas isso aí é prejuízo final. E aí eu lembro que eu tava. Porque assim, tinha avenida aqui, ela fazia assim, era um campo, clube. E eu ficava na parte de trás. E os outros meninos ficavam na da frente. E aí eu lembro que eu tava ali, né, andando pra lá e pra cá, e vinha vindo um crente. Eu vi de longe. Mas, crente, não cliente. Não, crente. Então, exatamente, gente. Crente. E aí, como tinha duas ruas laterais, assim, eu vi que ele tava vindo, só que eu falei, acho que vai virar, né? Porque nunca ninguém entrou aqui. E aí ele vinha, aí passou uma rua, ele não entrou. Eu falei, acho que vai entrar na próxima. Só que eu ficava assim de costa, eu só olhava pra ver se tava. Eu olhei a primeira vez e ele tava vindo. Passou a primeira rua, aí eu continuei pra cá e olhei de novo e ele vinha vindo. Eu falei, não acredito que esse homem vai vir aqui. Não, vai apanhar, você tem que fazer gracinha aqui. Na minha cabeça, né? E aí ele veio. Educadíssimo. Eu lembro até já o senhor moreninho, assim de 1,60 m, tudo, de terno, gravata, com a Bíblia dele. Educadamente, ele falou, posso falar algo pra você? E eu, cheio de bisturi na mão, porque na madrugada é só Deus, viu? Guardar nossa alma. Deus. E ele falou assim, eu furioso, falei, o que você tá fazendo aqui? Não é só lugar não, filho, vai. Tirando, tadinho dele. Ele, não, é rapidinho, só falar algo pra você. Eu falo logo. Ele falou assim, Jesus te ama muito, viu? Eu falei, tá, valeu. Falei, tchau, pode sair. E a Bíblia nos orienta a ouvir mais e a falar menos. Eu ouvi o que ele falou, porque eu já ouvi, muita gente falou isso pra mim, irmão, Jesus te ama, sai dessa vida. E a gente que não tem entendimento toma isso como afronta. Sim.
Às vezes, dependendo do jeito que a pessoa fala. Sim. Tinha gente que falava assim, sai dessa vida. Vai, cala a boca. Eu falava mesmo. Sim. E aí, ele foi muito educado. Só que ele veio 3 final de semana. Assim, tipo, veio um final de semana, você nem tava pensando. Aí chega um outro final de semana, ele... o que eu vou falar aqui é a mesma coisa, não muda muito não. Ele vinha vindo na mesma rua, porque eu só ficava do lado de trás, né? Porque a gente já pontuava, cada um fica no seu canto. E eu sempre na rua de trás, que era mais escura, mais... E ele vinha vindo de novo. Falei, não é possível, acho que não vai vir aqui de novo, né? Não, aí passa uma rua, passa outra, eu não vi, lá vem um homem de novo aqui. Nossa, eu fiquei nervoso. Aí ele de novo, educadamente. Posso falar algo? Eu falei, de novo? Fala logo o que você quer. Aí ele abriu a Bíblia e falou assim, o Senhor disse que vai mudar a página da tua história. Aí puxou assim, a página fez assim. E vai mudar a página da tua história. Eu falei, tá, tio. Aí eu, né, já estava irritado, eu falei, ó, tem mais gente lá. Vai falar lá de Jesus. Fala pra mim só. Aí ele falou assim, eu não posso. Eles não vão ouvir enquanto você não vier. Eu falei, então não vai vir ninguém, filho. Tchau. Porque era, meu. Eu falei, mas só vai vir se eu vim? Eu tô pior do que isso. Ou sendo. Você era o chefão lá, então, né? eu não... Você tava ali na bagunça com só eles? um pouquinho. Porque aquele povo era meio anta. Então, tinha umas situações lá que a gente tinha que tomar a frente. Sim. E como eu andava armado, eu tomava a frente. Só que eu não colocava a arma aqui. Eu tinha medo de disparar. Sim. Então eu deixava tipo assim ali, ó, perto de mim, pra ver se dá tempo de eu pegar. Sim. Porque assim, a madrugada, a gente tudo quanto é jeito. E como tinha matriz lá, aqueles moleques descer tudo pra lá. E eu falava pra eles, ó, de 2 e 3, fica ligeiro. 1 dá pra gente aguentar. Agora 3 não dá. Digo assim, porque às vezes ele vinha pra bater, agredir. Né? E aí, ficava tudo... aí vinha, e eu já ficava ligeiro. Já chegava mais perto aqui né, qualquer coisinha. Nunca precisei usar, viu? Dá bem. E aí ele falou isso, né? Ele só vai vir se você vir. Aí ele pegou e foi embora. E aí, mais um final de semana, aparece o senhor de novo. Aí eu já fiquei esperando já. Eu sei que ele ia vir de novo. Nem virou de costas, vai chegar aqui. Aí ele veio. A resposta já estava na ponta da língua. Ele, posso falar? Eu falei, fala, tio, o que é agora? Aí ele falou, Jesus disse para você correr para a igreja. Só que aí eu trago a memória da igreja da Renascer, que eu já tinha visto, já tinha aberto uma no bairro. Aí ele só falou isso, Deus falou para você correr para a igreja. Aí, como eu tava com cabelo grande, eu falei, como é que eu vou entrar na igreja? Tinha essa barreira, que às vezes eu falo muito, né, em algumas pregações, alguns relatos que eu dou, que às vezes as pessoas não gostam, né? Alguns pastores não gostam, né? Porque a igreja, ela tem dono, é de Deus. Sim. Pastores, obreiros estão ali para servir, é mordomo. É para receber quem vem. Sim. Né? E eu sempre debati isso, porque eu fui assim. Eu falei, como é que eu vou entrar com esse cabelo na igreja? A igreja é para os doentes. Não é verdade? Para quem vai para a igreja, quem está procurando exatamente um auxílio, uma ajuda, ali ela vai ser tratada. Imagina um hospital, né? Um hospital funciona assim, você chega doente, você é tratado, a diferença da igreja para o hospital é que no hospital você é curado, você vai embora. Na igreja, quando você é curado, você fica para ajudar os próximos que vêm. E essa é uma das coisas que eu falo, porque eu não sei, eu acho que tem gente que esquece de ler isso. Ou dá um apagão neles, porque às vezes a pessoa entra na igreja, não é bem recebido. Ou às vezes o pessoal já olha assim de cima e embaixo. É muita santidade. Já fuzila com o olho. E aí eu lembro, falei, irmãos, a igreja é comparada a um hospital, como você falou. E eu cheguei lá doente. E Deus falou, vá para minha casa. Por isso que eu bato na tecla e falo, a igreja é de Deus. Falo, você tá aí para servir, amado. Sirva quem for entrar, não importa do jeito que tá. E aí quando eu cheguei lá, eu lembro que para mim entrar dentro da igreja, irmão, porque era bem diferente da favela onde eu ficava.
Às vezes eu ficava lá uma semana internado usando droga num quartinho assim, sabe? E o pessoal me via, né? Falei, meu Deus, como eu vou entrar agora na igreja? O pessoal vai falar, né? Ah, depois de fez tudo, você agora... Ou seja, na hora que eu fui entrar, a moça que estava na porta me recebeu. E uma das coisas que me chamou a atenção e me fez ficar na igreja foi por causa dessa moça. E quando ela me viu, ela já veio pegando minha mão, seja bem-vindo, sabe? Me abraçou, fiquei até meio assim, esquivando. E ela ainda, você quer sentar em algum lugar específico? Eu falei, não, eu quero sentar ali. E eu fiquei lá na igreja por causa dela. E aí foi quando em 2000 eu aceitei Jesus, me batizei, mesmo fumando e pé, todo torto. Mas eu queria, você era mais forte que eu. Fiz, aí fiquei nesse processo de 2000 até 2006, com, eu falo, um pé e meio no mundo e só um calcanharzinho na igreja, né? Eu gostava de estar ali, mas só que eu ainda era viciado, minhas vontades estavam tudo florescendo, só que eu já estava sendo ministrado, né, por Deus, assim. E só que chegou um tempo que eu falei, Senhor, tá errado, né? O Senhor faz a obra completa, porque eu tô aqui, mas eu quero estar lá. Às vezes eu entrava com droga na igreja. Então você pode continuar dando seu relato, falando do período que você estava ali, e aí começou a frequentar a igreja, a irmã te acolheu, então você se sentiu bem acolhido. Depois que o senhor lá falou, né, que era para ir para a igreja, porque assim, às vezes a gente olha as pessoas em situações aí que a gente vê, tanto morador de rua, mendigo, e não sabe, é mais fácil julgar. Mas eu sei o que eu passei, o que eu sentia. Então dentro de mim eu queria parar, só que não, eu já era viciado, eu não conseguia ficar sem. Eu tinha que ir atrás, comprar, vender. Então esse processo, né, de libertação que foi, eu acredito que foi a minha persistência, né, em relação ao louvor, né, que foi o que me atraiu dentro da igreja. Então eu fiquei nesse período de 2000 até 2007 sendo ministrado através da palavra, né? Eu acho, creio piamente foi a palavra, porque e o Senhor, porque quem me conheceu viu o que eu fazia tudo. Eu lembro que o pessoal até, você é louco, você virou crente. É estranho, né? Você está num submundo ali, vivendo então, com aquele povo, de repente você está numa outra realidade. Porque foi muito assim, eu falo que eu fui um privilegiado, porque eu conheço pessoas que estão internas, que vão para clínicas, entra e sai, e o meu processo de tudo isso, desde que esse homem foi lá evangelizar, né, falar da palavra, de ter falado para ir para a igreja, eu fui, e aí começou esse processo. Então você vê, eu fiquei 6 anos, vamos dizer assim. Então, Marcelo, quer dizer que você, nesse período de 6, 7 anos aí, você estava ainda no processo de conversão. De conversão. O que aconteceu assim para você ter de fato ter virado a chave aí? Você fala, meu, não tá certo isso aqui. Então, porque assim, o carro-chave para mim é o louvor que eu te falei, eu ia por causa disso. Mas o louvor, ele trazia algo muito, não sei te explicar, assim, um refrigério na minha alma, é um negócio muito doido, que me deixava muito bem. E entendi o propósito que Deus tinha comigo. Só que eu falava do meu jeito, né, que eu não sabia orar muito, eu falava, meu Deus, né, eu ainda tô fumando, fazendo um monte de coisa. E aí vai passando o tempo, porque eu queria participar das coisas, só que não podia ainda. E eu não sei nem se eu podia me batizar, eu sei que eu me batizei. Eu, nesse processo desse 1 ano até, de 2000 até 2006, eu estava na igreja, só que eu não estava vendo um avanço, assim. Eu tô ali, gosto de estar ali, mas eu queria estar mais lá. E aí chegou um tempo que eu falei para Deus, né? Eu falei, Senhor, tua palavra diz que o Senhor fala conosco. Eu vejo as irmãs falando que Deus fala com elas, essas doideiras aí. E eu inculquei que eu queria que Deus falasse comigo. Eu falei, se o Senhor fala com elas, fala comigo também.
porque eu preciso ouvir, porque eu sei que eu tô errado, né? Eu tô aqui, mas eu tô lá. E aí eu falei, fala comigo, né? Eu falei, se o senhor não falar comigo, então você me deixa do jeito que eu tava. Eu falei desse jeito. E aí, em 2007, eu fui num culto no lar. Festa. E ainda tava com droga, ainda mundana, pagode, churrasco. E aí, no meio dessa festa, hoje é o Jefferson, né? Que é o pastor Jefferson, a pastora querida. No meio da festa, assim, eles chegaram até a minha mesa e falaram que queria orar por mim. Em plena festa, eu falei, meu filho, tá louco, não é igreja, não. Não quero oração de ninguém, não. Eu tava focado nos negócios, eu não queria. E aí eles ficaram muito insistentes. Eles veio mais de 15 vezes na minha mesa. Toda hora passava, rapidinho. Minha esposa queria fazer uma oração. E eu não quero oração, me deixa, sabe? Só que aí chegou uma hora que eu falei, meu filho, vá, ore, chame tua família toda. Agora ore, me deixa. E aí a gente subiu que era o sobrado, a gente subiu pra cima, né? E aí eles começaram a orar. Fizemos uma rodinha assim, só que a gente não ficou muito perto. O casal ficou ali no canto e eu fiquei com os 2 filhos dele aqui, pequenininho, né? E eles começaram a orar também. Eu ficava olhando assim pra eles, nunca tinha visto, né? 5 anos, 6 anos. E aí eles começaram a orar mesmo. E eu tava sentindo algo diferente na sala, só que eu não sabia o que era. Então, só que eu não queria fechar o olho. Eu ficava assim, mas porque eu não sei o que ia acontecer. E aí chegou uma hora que eu fechei o olho. Aí na hora que eu fechei o olho, que eu bati assim a cabeça, eu escutei uma voz falar, receba a tua libertação. Aí eu abri assim o olho na hora. Oxi. Porque eu achei que era o pastor que veio falar alguma coisa no meu ouvido. Porque eu falei que eu não queria que Deus usasse ninguém. Vaso, ninguém. Eu falei, fala comigo ao vivo. Nem você falou com essa senhora aí no culto, ela falou. E de verdade, na hora eu abri o olho, porque foi muito nítido. Parecia que a pessoa tava aqui, ó. Falou, receba a tua libertação. Só que aí eu abri o olho, eles estavam orando. Sabe? De olho fechado. Eles estavam ficando. E eu assim, ó. Falei, como assim alguém falou comigo aqui? Não, eu fiquei acho que uns 5 minutos pra me fechar o olho de novo, porque, sabe, eles orando, aí eu ficava assim, ó, pra ver se... Chega a ser até engraçado. E com o olho aberto, todo fechado, assim. Aí chegou uma hora que eu fechei o olho de novo, baixei a cabeça e a voz falou de novo, receba a tua libertação. Aí na hora que falou isso, eu senti, assim, algo gelado na minha cabeça. Sabe? Mas de verdade, assim, ó, gelado desceu no meu corpo. Sabe? Como se jogasse um balde de água num calor, jogasse assim na tua cabeça, trazia aquele refrigério. Foi isso que eu senti. Então, na hora eu fiquei assim, ó. Até meus braços soltou assim. E aí eles pararam a oração. E eu falei, hoje ele é pastor, na época ele não era, né? Eu falei, Deus falou. É muito forte o negócio. Deus falou comigo, eu ouvi a voz falar comigo, falei pra ele. Até a pastora começou a chorar, né? E eu falei, Deus falou, a voz falou comigo. Obrigado. A voz falou comigo assim, receba a tua libertação, eu falando pra ele. E eles glorificando, né? E aí, irmão, daquele dia em diante, até ali, naquele momento, eu ainda era um viciado, eu ainda tava... Mas a partir daquele momento, eu não senti mais nada. Foi limpo instantaneamente. Quem é viciado sabe. Assim... Porque, você não assim, teve abstinência nunca mais? Meu não Deus. tive abstinência. Eu lembro que eu fui embora eu acho que eu deixei até minha mochila lá. Porque eu não sei se vai compreender, mas sabe quando parece que você tá andando e pisando assim, tipo num travesseiro, no colchão? Flutuando. Eu fui embora da festa, cheguei na minha casa, sentei na cama, fiquei assim, ó, meio impactado com aquilo. E foi passando os dias, porque assim, eu tinha que usar todo dia. Tinha que usar toda hora, na verdade. E foi passando a semana e eu não estava sentindo nada.
na minha mente, no meu coração, as vontades, sumiu. Eu falei, meu Deus do céu, que doideira é essa? E aí você... E até hoje, o dia chamado hoje, eu nunca mais não tive abstinência. Depois disso ainda, porque até então eu traficava. São detalhes que eu não falei aqui, mas eu comecei a traficar. Eu tinha um saco desse tamanho dentro do guarda-roupa, que eu ficava em frente da minha casa, né? Tinha um bar lá que enchia de gente. Então muita gente vinha. E depois desse processo, eles continuaram vindo atrás de mim. Só que aí, como é que eu vou falar? Quando você vai falar assim, agora eu não faço uma coisa crente. É engraçado assim, porque assim, eles chamavam mesmo, né? Meu apelido era Mangueira, tudo. Ei, Mangueira, não sei o que, tem aí um negócio, né? Eu falei, não tem mais. Não tem mais. Aí, o que tá acontecendo? Não tem mais, tá usando, até zoaram. Até eles compreender. E até eu falar, né? Porque até então eu ainda tava meio... Você guardava, gente, como que pode? Eu ainda ficava assim, ó. Eu não podia nem conversar. Quem é viciado sabe que você não pode nem falar, que vem, sabe, a vontade. Irmão, e foi passando os dias assim. Vinham atrás de mim, ó, eu falei pra pessoa lá que eu tava trabalhando, né? Falou, não quero mais. E a criatura que era o meu chefe, né? Era crente afastado. Evangelista. Então eu não tive muita dificuldade, porque ele entendeu quando eu falei pra ele. Falei, amado, aconteceu isso, isso e isso. Na casa de fulano, e eu não sinto vontade, não sei o que tá acontecendo. Você deve, mesmo afastado, deve estar sabendo o que eu tô falando. Então eu não quero mais. Eu desfilava escola de samba, apareceu gente com fantasia na minha porta. Chegou lá que negócio brilhando, o pessoal me gritando lá. Olha o que eu trouxe aqui pra você, pra desfilar. Muita oferta, né? Até eu ter que falar. Quando eu falava que eu me convertia, o negócio... Aí eu virei chacota, você tá louco, doido, para de palhaçada. Mas foi conforme dias, né? Aí as pessoas vão vendo, né? A constância, a partir daí você ficou mais constante na igreja. Nossa, já assumiu mais responsabilidade. Super constante. Aí eu já me voltei corpo, alma e espírito, entendendo o que Deus fez. Porque eu fico às vezes pensando assim, já faz tanto tempo isso, mas parece que foi ontem. Eu falo, meu Deus, olha aí onde eu estaria essa hora, eu fico pensando. E aí no decorrer da caminhada, né, porque eu falo assim que é melhor do que qualquer título, carteirinha, quem fala por nós é o nosso andar, o nosso falar. Sim. Quando a gente entra e sai dos ambientes, as pessoas, né? Nós somos uma carta aberta, como diz o pastor, né? Eles que vão ler você. Será mesmo? Deixa eu ver. Vou testar aqui, ó. Quanta gente me testou? Ai, que eu trouxe aqui, ó. Isso aí, querido, usa você, eu não quero não. Então, por favor. E as pessoas via mesmo. Ai, vamos sair, olha, aniversário de fulano, consegui uma ala, uma fantasia, destaque. Eu não, obrigado. Aí o pessoal vai fazendo o quê? Afastando. Você é louco? Fez lavagem, olha o que eu vi. Se fez lavagem, eu agradeço. Porque, meu filho, a minha mente era maligna. Então, se foi lavagem, é brinco. Eu agradeço. E aí, até hoje, amado, eu não... Tem gente que pergunta como? Fulano não sai, Beltrano não sai. E o detalhe, né? Quando o moço falou pra mim, que eu comentei aqui com você, ele falou que eu falei pra ele, vai falar de Jesus lá pra eles. Que ele falou assim, enquanto você não vir, eles não vêm. E Deus salvou todos que estavam ali naquele dia. Todos foram salvos. Você acredita? Glória a Deus. Tinha uns 7 ali. Acho que 4 Deus levou. E Deus falou que ia levar. Você acredita? Deus falou, não vai permanecer. Então eu vou levar para mim. Por sua causa e por causa da tua oração. Porque aí eu já entrei em oração por eles, né? Pela vida deles. Porque eles estavam ali comigo todo dia. Foram os primeiros a vir perguntar, saber. Mas e aí, como que é? Até hoje perguntam, como é você na igreja? Porque hoje você vê
o discurso aí, né? De muitos. A gente pode ir na igreja porque Deus não aceita, a gente não recebe a gente, nós vamos tudo pro inferno. É o que eu mais ouço. Sim. Aí entra dentro disso que você falou. Eu falo, amado, a igreja é de Deus. Esse Deus aí que você tá falando. Viu? Quem vai trabalhar na tua vida é o Senhor. Só senta ali e ouve a palavra de Deus. Que é o que eu falo hoje, né? E a maioria deles vieram para a mesma igreja que eu tava. Só que não permaneceram. Por quê? Que aí eu entro às vezes no debate com algumas lideranças, né? Que ficam olhando torto, fazendo isso, falando. Eu falei, amado, deixa a criatura sentar para ser ministrada. Sim. Prega, você tá aí para isso. Não é para você ficar julgando, porque tá confundindo. O problema dele, quem vai trabalhando, moldando, é o Senhor. Comigo foi assim. Sim. Um dia que eu cheguei, amado, que eu acordei, meu cabelo tava grande. Eu acordei com o Espírito Santo, incomodado, você acredita? E o meu cabeleireiro era crente, eu falo assim. Gente, ele cuidava do meu cabelo de graça. E quando eu cheguei lá, de verdade, eu acordei, parecia que eu tava com um capacete na minha cabeça. Que eu falei, eu preciso tirar isso. E eu fui lá nele. E eu falei, né, hoje ele não tá mais entre nós, era o Fernando. Eu falei, Fernando, eu quero cortar o cabelo. E até riu, zoou, ficou 1 hora, viu, pra cortar meu cabelo. Tanto que ele ficava tirando, tem certeza, palhaçada, não sei o quê. Aí eu tive que falar com ele na linguagem pentecostal, crentaiada. Falei, então, o Espírito Santo tá me incomodando. Você sabe o que eu tô falando. Aí ele... Mudou já o tom. Tanto que ele mudou, que ele ficou com raiva. Falou, você fez eu tratar do seu cabelo para agora você vir cortar? Aí ele pegou a maquininha e fez assim, passou bem no meio. Falei, eu já vou passar aqui para você não se arrepender. Falei, não vou não, pode cortar. Aí cortei carequinho. Você vê, olha só como é um processo. Não teve força nem por violência. Sim. Não teve ninguém apontando dedo. Você tem que tirar isso aí. Não, é Deus vai trabalhando, vai moldando, vai lapidando, conforme você vai ouvindo. Né? Mas eu preciso entrar na igreja e sentar para ouvir. Enquanto tiver resistência, aí vai ficar difícil. Enquanto as pessoas julgarem. Porque ninguém, meu filho, vai entrar lá de terno e gravata, ele vai vir como ele está. Eu vim assim como eu estava. Se não fosse a moça me receber, eu acho que não sei se eu entraria. Mas ela foi de Deus aquele dia. Tanto que eu permaneci na igreja, né? Deus. E hoje o meu maior discurso dentro da palavra é esse. Ninguém está pronto, né? Você está ali justamente para você entender como que é essa... Você entendeu? Então eu preciso fazer com que eles entendam isso. E que as pessoas que estão na direção de igreja entendam. Falei, meu filho, você esqueceu que Jesus veio para os doentes? Tem que lembrar, você só quer empresário aqui dentro? Não vai entrar não, vai entrar mendigo, ladrão. É esse que vai... Jesus, quando foi entrar naquele vale onde só tinha leprosos, imagina uma multidão do lado dele, falando, não, Jesus, você vai ser contaminado, não vai naquele lugar. Ele falou, não, mas é lá mesmo que eu vou, é eles que eu vim, né? Exatamente. E hoje, assim, até mesmo dentro da religião que eu tava, 2 pais de santos se converteram para a glória de Deus. Por quê? Porque assistindo, vendo, sem precisar falar nada, irmão, não ficava em cima de ninguém, você vai pro inferno, hein? Nunca usei púlpito para ficar falando de religião de ninguém. Eu falo a minha experiência, o que Deus fez comigo. Você entendeu? E o que a palavra de Deus diz. É o que eu creio, né? E eu falo porque eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, Jesus, como assim, né? Você acordar de um dia pro outro, sem vontade de nada, assim. É como se tirasse eu tivesse dentro de um saco, eu saísse assim, aquele negócio ficou ali. E até hoje, então hoje, assim, eu consigo ministrar dentro desse propósito, desse direcionamento, para quebrar já esse julgo aí que as pessoas tendem, às vezes, porque eu tenho muita gente que quer ir na igreja e não vai. Eu não vou porque eles ficam olhando, eu não vou porque o outro fala lá do púlpito isso. É uma liderança sem direção nenhuma de Deus. Aí é onde surge aquelas igrejas, entre aspas, entendeu? Né, que aceita todo mundo, mas não quer converter ninguém, né? Então,
Só que aí o Senhor dentro da palavra, ele é direto e objetivo, não vai mudar. Não adianta eu querer achar jeitinho para servir Jesus. Sim. Porque é ele que determina, né? Ele tem essa história para você e é o teu pai, eu sempre falo isso, né? Falei, gente, mas vocês falam de Deus, que é o teu pai, né? Se teve pai, você não obedecia o teu pai? Teu pai não falava, ó, não faz isso, porque senão você vai se machucar. É a mesma coisa, Deus. Você sabe que eu ouvi muita história do pessoal falar assim, é a igreja de portas abertas. Não tem esse papo de crente falar, Tem. essa igreja é de porta aberta, essa igreja aí é de porta estreita. Eles querem dizer que igreja de porta aberta é uma igreja onde todo mundo entra. Mas não é exatamente isso que tem que ser uma igreja, não é para todos entrarem mesmo. Exatamente. É para você entrar, exatamente, para você ser impactado pela palavra, para ser constrangido, ser transformado. Foi o que aconteceu com você, né, Marcelo? Sim. Depois eu entendo que você fez até um desafio, né? Você falou, Deus, fala comigo. Ele falou. Foi. E através disso você começou a obedecer, né? Porque não adianta nada você fazer um desafio, Deus falar com você e você Exatamente. insistir no erro, né? É uma experiência muito assim, eu acho que eu falo que eu sou um privilegiado, porque Deus, ele fez, tem gente que tá nesse processo, e Deus foi muito bom comigo, ele já cortou aqui, é como se ele falasse assim, eu tenho pressa, então eu já vou fazer assim, porque eu vou precisar usar você para outras vidas, e é incrível porque muitos me procuram. Essa semana mesmo teve um que me mandou uma mensagem, ai, ora por mim. É batizado, mas está afastado. Aí ora por mim, porque eu tô passando isso. Falei, vamos orar, amado. Mas vem aqui fazer uma visita. Né? Até lembro no culto, acho que dos jovens que ia ter na igreja. Eu falei, olha, vai vir um pessoal aí, do mesmo jeito que vocês estão abraçando fulano e beltrano, abraça eles também. Viu? Mas não vai vir do jeitinho que vocês estão achando, não. Então, quando pisar ali na porta, receba. Não quer abraçar, mas receba com um sorriso. A paz, seja bem-vindo, amado. Isso faz toda a diferença. Sim. O tratar, o falar, faz toda a diferença. Faz com que a pessoa permaneça, né? Acolhimento. Então, eu tenho, né? É o que eu mais desejo, é fazer missão para estar nesses lugares. Na Cracolândia já fui, alguns pontos de prostituição, para levar a palavra de Deus. Peço licença com educação, eles ouvem tudo. E eu creio que esse é o meu chamado, assim. Porque eu vou falar, eu falo, meu Deus, só o Senhor vai fazer isso mesmo. Porque, né? E hoje, graças a Deus, eles veem isso. Então, onde eu tô, eu indico para ir. Né? Pode ir lá que você vai ser bem recebido, sim. E se não for, me fala que eu vou lá conversar. Né? Que não pode, a casa é de Deus. As pessoas hoje, é muita religiosidade, é muito... Eu lembro de uma passagem que está em Marcos, no capítulo 2, que fala onde o Senhor, ele estava numa casa, ali, falando, ensinando, e a casa estava tão cheia que não tinha como entrar. E aí tinha um homem paralítico, coxo, que os amigos dele tiveram um jeito para introduzir ele até Jesus. Eu falo assim que hoje, eu faço esse paralelo do quê? De hoje ter essa barreira da pessoa querer entrar dentro da igreja, mas não consegue, porque Sim. bate de frente com um religioso, com gente que fica te medindo, mas olha só a estratégia desses amigos. Você vai entrar sim, nós vamos te levar até Jesus. Põe a marca, sobe lá pelo telhado e introduz ele até o Senhor. E eu lembro que numa dessas palestras que eu participo aí, eu falo disso. Que eu ministrei, eu falo, a barreira é isso, gente, ó, a pessoa quer entrar e não consegue. A religiosidade. Porque, mas... Não é mais, amado. Eu acho que vocês devem estar endoidando se você voltar para a palavra. Né? É para vir como tá. Uma vez eu disse, não vai permanecer. Não vai permanecer como? Porque está sendo trabalhado através da palavra. Você entendeu? Mas a pessoa vem pelo ouvir, né? Então, mas a pessoa precisa entrar. Sim. Vai ouvir como? Você não deixa o menino entrar? Ele não vai esperar ele pôr o terno e gravata, porque ele não vai colocar, meu filho. Oxi. É desse jeito. Eu lembro uma vez que eu convidei 3 travestis. Eles só não foram porque eles erraram a rua. Depois que eles mandaram mensagem pra mim, eu falei, agora eu vou causar nessa igreja. Porque, amado, eu preciso pregar e viver o que eu prego. Se eu tô pregando amor,
eu tô mandando você abraçar, então é para abraçar todos. Não é só quem te convém. E eles erraram, eles mandaram mensagem, a gente tentou ir, chegamos, acho que entrou no lugar errado, ficamos dando volta e não conseguiram ir. Porque, na verdade, eu ia pôr a prova. Né, os crentes que falam no púlpito tão bonito e prega tão bonito, mas é só falácias, né? Mas na prática mesmo, porque os que estavam comigo lá, a maioria desses que eu te falei, foram para a mesma igreja que eu. E ficaram lá. Só que a falta de sabedoria de alguns pastores e obreiros para usar o púlpito para ainda fazer piada ainda. Aí não permaneceram, não conseguiram permanecer. Mas, né, como todos nós vamos prestar conta, né, então eu continuo marchando aí para a glória de Deus. Bom, Marcelo, sua história ela é de fato uma história que precisa ser contada, né? Precisa ser ouvida por muitas pessoas para que saibam que é possível, sim. É possível você ter uma vida transformada, uma vida de retidão, uma vida de oração, né? É possível você estar com Deus, sim. Deus te ama aos demais e Ele quer estar próximo dessas pessoas. A gente só precisa dar um passo. E as pessoas precisam nos ajudar, nos encorajar, né, a ir até Jesus. Eu quero, de fato, te agradecer muito assim, por ter contado sua história, ter partilhado sua história com a gente. Eu continuo orando pela tua vida. Amém. Conte com as nossas orações. E, poxa, muito obrigado mesmo. A gente agradece demais a sua presença aqui no podcast Pode Acreditar. Você quer dar um tchau? Eu quero agradecer pela oportunidade. Não sei para quem vai estar ouvindo, né? Mas dizer que Jesus é bom, te ama e não abre mão da nossa vida, né? Precisar de mim, eu tô aí, né? Quiser que a gente conversa, ora, prega, a gente tá aí. Mas eu agradeço a oportunidade, também conte com as minhas orações, intercessão, né? E é isso. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.